Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês. É com muita alegria que estamos aqui em mais um dia do Plaboc, o plano de leitura anual da Bíblia, em ordem cronológica. Nós vamos dar prosseguimento aqui à nossa leitura. Estamos agora discorrendo ali sobre a vida do rei Salomão, não é? E hoje nós vamos fazer as leituras do primeiro livro dos Reis, capítulo 8, dos versos 12 até o 21. Depois vamos para o segundo livro das Crônicas, capítulo 6, dos versos 1 a 11. Depois, vamos para 1 Reis, capítulo 8, dos versos 22 ao 53. E, por fim, segundo livro das Crônicas, capítulo 6, dos versos 12 a 42. Tá bom? Então, eu te convido a vir junto com a gente nessa jornada. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative ali as notificações clicando no sininho para que você não perca nenhuma novidade. Dê essa força para nós, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e assim possa espalhar e disseminá-lo por toda a internet, a fim de mais pessoas se apaixonem e se movam guiados pela palavra de Deus. Tá bom? Nós vamos agora orar e pedir a Deus uma bênção para a leitura de hoje. Oremos ao Senhor. Senhor, nós te pedimos que em mais um dia tu nos ajude nessa leitura, que a tua forte mão possa estar sendo o nosso refúgio, o nosso sustento. Se conosco, Senhor, nos ensina mais a tua palavra e nos permita, em nossas vidas cotidianas, aplicá-la para que possamos aprender, crescer e nos aproximar daquilo que é o propósito das Escrituras para a nossa vida. Nós oramos, pedindo a tua bênção, assim em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos lá, então. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, dos versos 12 a 21. Então disse Salomão: O Senhor disse que habitaria nas trevas. Certamente te edifiquei uma casa para morada, assento para a tua eterna habitação. Então virou o rei o rosto e abençoou toda a congregação de Israel. E toda a congregação de Israel estava em pé. E disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi, meu pai, e pela sua mão o cumpriu, dizendo: Desde o dia em que eu tirei o meu povo de Israel do Egito, não escolhi cidade alguma, de todas as tribos de Israel, para edificar alguma casa, para ali estabelecer o meu nome. Porém, escolhi a Davi para que governasse sobre o meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração edificar a casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai: Porquanto propuseste no teu coração edificar casa ao meu nome, bem fizeste em o propor no teu coração. Todavia, tu não edificarás esta casa, porém teu filho, que descender de ti, edificará esta casa ao meu nome. Assim, confirmou o Senhor a sua palavra que tinha dito. Porque me levantei em lugar de Davi meu pai e me assentei no trono de Israel, como tem dito o Senhor, e edifiquei uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel, e constituí ali lugar para a arca, em que está o concerto que o Senhor fez com nossos pais, quando os tirou da terra do Egito. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui Salomão ele está lembrando, né? Está confirmando ali o cumprimento, né? Dessa dessa profecia, né? Dessa promessa que o Senhor fez a Davi quando esse propõe ali no seu coração edificar uma casa a Deus, né? Vamos lá. Segundo livro das Crônicas, capítulo 6. Vamos ler dos versos 1 a 11. Então, é a mesma passagem, é a passagem correlata de 1 Reis 11, 12 a 21. Então disse Salomão: O Senhor tem dito que habitaria nas trevas, e eu te tenho edificado uma casa para morada e um lugar para a tua eterna habitação. Então o rei virou o rosto e abençoou a toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava em pé. E ele disse: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi meu pai, e pelas suas mãos o cumpriu, dizendo: Desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel, para edificar nela uma casa em que estivesse o meu nome, nem escolhi homem algum para ser chefe do meu povo de Israel. Porém, escolhi Jerusalém para que ali estivesse o meu nome, e escolhi Davi para que tivesse cargo do meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, teve no seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor Deus de Israel. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai: Porquanto tiveste no teu coração o edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste de ter isso no teu coração. Contudo,
Tu não edificarás casa, mas teu filho, que há de descender de ti, esse edificará casa ao meu nome. Assim, confirmou o Senhor a sua palavra que ele falou. Porque eu me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei sobre o trono de Israel, como o Senhor disse, e edifiquei a casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. E pus nela a arca em que está o concerto que o Senhor fez com os filhos de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Seguindo, 1 Reis, capítulo 8, dos versos 22, né? Agora até os 53. E pôs-se Salomão diante do altar do Senhor em frente de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos para os céus e disse: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus nem debaixo na terra, que guardas o conserto e a beneficência a teus servos que andam de todo o seu coração diante de ti, que cumpriste com teu servo Davi meu pai o que lhe disseras, porque com a tua boca o disseste e com a tua mão o cumpriste, como neste dia se vê. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste, dizendo: Não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel. Somente que teus filhos guardem o seu caminho, para andarem diante de mim como tu andaste diante de mim. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificada. Volve-te, pois, à oração de teu servo e para a súplica ao Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a adoração que o teu servo hoje faz diante de ti, para que os teus olhos noite e dia sejam abertos sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste: O meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel quando orarem neste lugar. Também ouve tu no lugar da tua habitação, nos céus. Ouve também e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo e puserem sobre ele juramento, para o ajuramentarem, e vier o jumento diante do teu altar nesta casa, ouve então. Ouve tu então nos céus e age, e julga os teus servos, condenando ao injusto, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, justificando ao justo, fazendo-lhe segundo a sua justiça. Quando o teu povo de Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti, se converterem a ti, e confessarem o teu nome, e orarem, suplicarem a ti nesta casa, ouve tu então nos céus, e perdoa o pecado do teu povo de Israel, e torna a levá-lo à terra que tem dado a teus pais. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, e confessarem o teu nome, e se converterem dos seus pecados, havendo-os tu afligido, ouve tu então nos céus e perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho, em quem andem, e dá chuva na terra que desce ao teu povo em herança. Quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima de searas, ferrugem, gafanhotos e pulgão, quando seu inimigo cercar na terra das suas portas, ou houver alguma praga ou doença, toda oração, toda súplica que qualquer homem de todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua chaga do coração e estendendo as mãos para esta casa, ouve tu então nos céus assento da tua habitação e perdoa e faze, e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, e segundo vires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. E também ouve o estrangeiro, que não for do teu povo Israel, porém vier de terras remotas, por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome, e da tua forte mão, e do teu forte braço estendido, e vier orar a esta casa. Ouve tu nos céus, assento da tua habitação, e faze conforme tudo que o estrangeiro a ti clamar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo de Israel e para saberem que o teu nome é invocado sobre esta casa que tenho edificado.
Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo, pelo caminho por que o enviares, e orarem ao Senhor para a banda desta cidade que tu elegeste e desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então nos céus a sua oração e a sua súplica e faze-lhe justiça. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares nas mãos do inimigo, para que os cativarem, os que cativarem, os levem em cativeiro à terra do inimigo, quer longe ou perto esteja, e na terra onde forem levados em cativeiro, tornarem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos e perversamente agimos, e cometemos iniquidade, e se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra de seus inimigos, que os levaram em cativeiro, e orarem a ti para a banda da terra que deste a seus pais, para esta cidade que elegeste, e para esta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então nos céus, assento da tua habitação, a sua oração e a sua súplica, e faze-lhe justiça. E perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti, todas as suas prevaricações com que houverem prevaricado contra ti, faze-lhes misericórdia perante aqueles que os têm cativos, para que deles tenha compaixão, porque são o teu povo e a tua herança que tiraste da terra do Egito, do meio do forno de ferro, para que os teus olhos estejam abertos à súplica do teu servo e à súplica do teu povo de Israel, a fim de o ouvires em tudo quanto clamarem a ti. Pois tu, para tua herança, os elegeste de todos os povos da terra, como tens dito pelo ministério de Moisés, teu servo, quando tiraste os nossos pais do Egito. Senhor Jeová, louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha, né? Então, observe é, é, que Salomão, nessa oração dele, ele fala e ele coloca dentro de um prisma singular a sua oração, que é em torno do arrependimento. Então ele frisa em todos os momentos o seguinte: olha, o teu povo ele vai errar muito, Senhor. Nós somos muito falhos, né? Tem até uma observação que, pois não há homem que não peque. O versículo 46 ele deixa isso evidente aqui. Mas ele chama a atenção para a misericórdia de Deus. E claro, é preciso que haja um arrependimento sincero. Então, duas coisas que eu queria pontuar aqui. A primeira coisa é nós, como servos de Deus, olharmos para os nossos irmãos, olharmos para as pessoas que erram e entender que não há homem que não peque, que eu e você, nós também erramos, de que é muito fácil pegar a pedra e atirar, que é muito fácil pegar a espada e executar o juízo. Mas nós precisamos entender que nós fomos chamados à imagem e semelhança do Senhor, como imitadores de Cristo, como aqueles que têm ali uma bênção de salvação, como sendo novas criaturas em Cristo Jesus, para não agirmos como carrascos e executores de almas, sacrificadores de ovelhas. Por quê? Porque as pessoas podem se arrepender. Então nós precisamos entender que também somos falhos e que nós precisamos ter muito cuidado, né, na acusação. É claro, o erro, ele precisa ser exposto sim, mas eu preciso fazer isso com sabedoria. Eu preciso fazer isso com discernimento, com cuidado e entender que eu também sou pecador. E muitas das vezes um homem, ele quer colocar um pecado dos outros como sendo maiores ou piores do que o dele. Muitas das vezes nós nos colocamos nessa posição. Queremos medir pecados. Não, você pecou mais, você pecou menos, enfim. Eu erro, mas não, esse daí é óbvio. Existem erros que são ou não inerentes a determinadas funções, determinados cargos ou determinados chamados para o exercício da obra de Deus. Mas, de qualquer jeito, nós precisamos entender que não há nenhum homem que não peque. Não há homem que não peque. Nós também somos pecadores. Você é pecador, pecadora, eu também. Então, o exercício da misericórdia ele é fundamental. Primeiro, porque Deus ele exerceu e exerce misericórdia para com a sua vida e para com a minha vida. Então, por que não exercer misericórdia com os nossos irmãos?
Por que não esquecer das ofensas? Não deixar para lá e jogar fora as mágoas? Se o próprio Deus, pela sua misericórdia, assim o faz com cada um de nós. Quando nós nos arrependemos, quando nós nos contristamos diante dele, quando nós rasgamos o nosso coração. Então, irmãos, nós precisamos entender isso. Todas as pessoas pecam, todas as pessoas falham, e cabe a nós exercermos misericórdia. Bem-aventurado os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Irmãos, isso não é fábula, isso não é historinha para criança dormir. Isso é a palavra de Deus. Isso é o servo que tem o caráter de Cristo. Isso é o servo que tem na sua vida o Espírito Santo de Deus. Então, Salomão, ele coloca aqui diversos tipos de pecado, pecados gravíssimos, de que, olha, prevaricaram contra o Senhor, e abandonaram o Senhor, e deram as costas para o Senhor, né? E se afastaram do Senhor. Mas se essas pessoas se arrependerem, se elas se converterem, se elas tornarem em si, como o filho pródigo, né? Caiu em si, e se elas orarem, rasgarem o seu coração, se arrependerem, confessarem seus pecados, o Senhor ele vai ouvir a oração. E o Senhor vai fazer justiça, o Senhor vai restaurar, o Senhor vai transformar, o Senhor vai levantar, o Senhor vai pôr de pé, ele vai fazer prosseguir, vai fazê-lo recomeçar. Então que essa oração de Salomão seja um exemplo para nós. Então a oração dele é essa, que Deus tenha misericórdia e que o homem se arrependa, confesse seus pecados e continue. E continue. Nós erramos, irmãos. O seu irmão também erra com você, mas você também falha muito. Você falha com sua esposa, com seu esposo, com seu filho, sua filha, com seus pais, avós, familiares, vizinhos, colegas de trabalho, irmãos em Cristo. Você falha também, mas muitas das vezes conosco nós exigimos a misericórdia. Mas e no momento em que você precisa exercer a misericórdia para com o outro, para com o próximo? Será que você fica olhando quem é ele? O que que ele fez? O que que ele fez com você no passado? Atente para isso, porque a bênção do Senhor é fazer conforme o Senhor nos orientou na sua palavra. E o Senhor nos chama bem-aventurados, à medida em que nós exercemos a misericórdia. Louvado seja Deus. Segundo Crônicas, capítulo 6, verso 12 a 42. E pôs-se em pé perante o altar do Senhor defronte de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos, porque Salomão tinha feito uma base de metal de 5 côvados de comprimento, e de 5 côvados de largura, e de 3 côvados de altura, e tinha posto no meio do altar, no meio do pátio, e pôs-se nela em pé, e ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para o céu e disse: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus nem na terra como tu, que guardas o conserto e a beneficência aos teus servos, que caminham perante ti de todo o seu coração, que guardaste ao teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste, porque tu pela tua boca o disseste, e pela tua mão o cumpriste, como se vê neste dia. Agora, pois, Senhor Deus de Israel, faz a teu servo Davi, meu pai, o que prometeste, dizendo: nunca faltará de ti varão de diante de mim, que se assente sobre o trono de Israel. Tão somente que teus filhos guardem seu caminho, andando na minha lei como tu andaste diante de mim. E agora, Senhor Deus de Israel, verifique-se tua palavra que disseste ao teu servo Davi. Mas verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra? Eis que o céu e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado? Atende, pois, a oração do teu servo e a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo faz perante ti, que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre este lugar, de que disseste que ali porias o teu nome, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo de Israel que fizeram neste lugar, e ouve tudo o lugar da tua habitação, desde os céus. Ouve, pois, e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo e lhe impuser juramento de maldição para se amaldiçoar a si mesmo, e o juramento de maldição vier perante o teu altar nesta casa, ouve tu então desde os céus e age,
e julga teus servos, pagando ao ímpio, lançando o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando o justo, dando-lhe segundo a sua justiça. Quando também o teu povo de Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti, e eles se converterem, e confessarem o seu nome, e orarem, suplicarem perante ti nesta casa, então ouve tu desde os céus, e perdoa os pecados de teu povo, de Israel, e faz-os tornar a terra que tens dado a eles e a seus pais. Quando os céus cerrarem e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, e confessarem teu nome, e se converterem dos seus pecados, quando tu os afligires, então ouve tu desde os céus e perdoa o pecado de seus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva sobre a terra, que deste ao teu povo em herança. Havendo fome na terra, havendo peste, havendo queimaduras dos trigos, ou ferrugem, gafanhotos ou lagarta, cercando a algum dos seus inimigos nas terras das suas portas, ou quando houver qualquer praga, ou qualquer enfermidade, toda oração e toda súplica que qualquer homem fizer, ou todo o teu povo de Israel, conhecendo cada um a sua praga e a sua dor, e estendendo as suas mãos para esta casa, então ouve tu desde os céus do assento da tua habitação, e perdoa, e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, segundo conheces o seu coração, pois só tu conheces o coração dos filhos dos homens, a fim de que te temam, para andarem nos teus caminhos todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Assim também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, mas vier de terras remotas, por amor do teu grande nome, e da tua poderosa mão, e do teu braço estendido, vindo ele, e orando nesta casa, então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e faze conforme tudo que o estrangeiro te suplicar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, como o teu povo de Israel, e a fim de saberem que pelo teu nome é chamada esta casa que edifiquei. Quando o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos, pelo caminho que o enviares, e orarem a ti para a banda desta cidade que escolheste, e desta casa que edifiquei ao teu nome, então ouve desde os céus a sua oração e a sua súplica, e executa o seu direito. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e o entregares diante do inimigo, para que os cativarem os levem em cativeiro para alguma terra remota ou vizinha, e na terra para onde forem levados em cativeiro, tornarem a si, e se converterem, e na terra do seu cativeiro a ti suplicarem, dizendo: pecamos, e perversamente fizemos, e impiamente procedemos, e se converterem a ti com todo o seu coração, com toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, a que os levaram presos, e orarem para a banda da sua terra, que deste a seus pais, e desta cidade que escolheste, e desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então desde os céus, do assento da tua habitação, a sua oração e as suas súplicas, e executa o seu direito e perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti. Agora, pois, ó meu Deus, e sejam seus olhos abertos, seus ouvidos atentos à oração desse lugar. Levanta-te, pois, agora, Senhor Deus, e entra para o teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza, e os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, sejam vestidos de salvação, e os teus santos se alegrem do bem. Senhor, Deus, não faças virar o rosto do teu ungido. Lembra-te das misericórdias de Davi, teu servo. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa, não é mesmo? Então, é uma oração que gira em torno do arrependimento, né? Das falhas do homem, né? O fato do homem ser propício a essas falhas, não pecar deliberadamente, também existe essa questão. Não é, porque existe misericórdia, eu vou viver pecando, né? Mas é o arrependimento sincero, é o tropeçar que é natural do homem, não é isso? A fraqueza do homem, a humanidade, a natureza pecaminosa que o homem carrega sobre ele, mas que a misericórdia do Senhor, ela possa ser movida pela oração. Então, claro, aqui também
nos mostra a importância de nós termos uma vida de oração. E eu repito, né, uma coisa que já falamos aqui várias vezes. Nós não oramos para que coisas mudem, apenas. A oração tem o objetivo principal de manter-nos relacionados com Deus. Então, não é a oração, porque eu quero isso, preciso preciso daquilo. É claro, precisamos fazer as nossas petições, colocar as nossas demandas diante do Senhor, mas isso não é o mais importante. O mais importante é que nós possamos orar, falando com Deus, criando com Ele um relacionamento íntimo. É que o Senhor, em que nós falamos com Ele. E nós precisamos entender isso. O momento em que Deus fala conosco, a sua palavra, Deus fala na sua palavra. Então, se eu quero ouvir a voz de Deus, eu abro a palavra, Deus vai falar com certeza. Agora, no momento da oração, é Deus ouvindo a sua voz, é Deus ouvindo a minha voz. Então, que nós possamos usar a oração não apenas para pedir, mas para criar esse relacionamento com Ele, para nos sentir próximos dEle, para nos fazer filhos dEle. Um filho que precisa do pai, que precisa estar junto do pai, que precisa desabafar com o pai, que precisa se abrir com o pai. E assim, o Senhor, ele vai sendo o nosso íntimo a cada instante, conforme a nossa vida de oração, a nossa vida de consagração, a nossa vida de entrega. Não apenas uma oração para pedir emprego, para pedir uma cura. Temos que pedir? Sim, temos que pedir, mas a base do nosso relacionamento é intimidade, é relacionamento. É relacionamento. Não é isso? Isso serve também até para as pessoas, os nossos relacionamentos. Nós não só conversamos com as pessoas para pedir, não é isso? Porque aí como nós rotulamos essas pessoas interesseiros, só fala comigo, só lembra de mim quando vai pedir. Mas quando você conversa, né, ali sem nenhum interesse, sem querer pedir nada, mas apenas para saber como a pessoa está, né, saber se ela precisa de alguma ajuda. Enfim, isso está gerando o quê? Relacionamento. Você está se tornando íntimo daquela pessoa. E é esse mesmo relacionamento que Deus quer ter conosco através da oração. Então nós precisamos entender isso precisa estar claro para nós. Tá bom? Então, é muito importante nós entendermos. Já falamos aqui no outro comentário sobre o arrependimento, a misericórdia que Deus quer que nós exerçamos. Então tenha misericórdia. Seja misericordioso, meu irmão. Seja misericordiosa, minha irmã. Por quê? Porque assim você alcançará também a misericórdia do Senhor. Amém? Então aqui nós encerramos a nossa leitura de hoje. Eu te peço que você não deixe de registrar aqui nos comentários qual o versículo da leitura de hoje mais te impactou, mais te marcou, e também a lição que você aprendeu na leitura de hoje. Deixa registrado aqui para que nós possamos aprender, tá bom? Fala comigo aqui nos comentários, né? Coloque ali as suas sugestões, as suas críticas, suas opiniões. E não esqueça de compartilhar esse vídeo, deixe o seu joinha, deixe o seu curtir, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. Afinal, estamos falando da palavra de Deus, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas por esse programa de leitura, tá bom? Então, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um dos irmãos. Vamos orar agora, né? Agradecendo a Deus pela leitura de hoje. Senhor, muito obrigado por essa leitura, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelos teus ensinamentos. Que a cada dia sejamos mais misericordiosos. Nos ajuda, Senhor. Segura na nossa mão. Nós te glorificamos assim por tudo. Por mais esse dia de leitura, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua casa, sua família, sua saúde, seu ministério, seu trabalho. E que em tudo na nossa vida o nome do Senhor seja glorificado. Tá certo? Então, até o nosso próximo dia de leitura. Fique na paz do Senhor Jesus.